Olá, graça e paz da paz de Deus seja com todos. Vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Desta feita nós estamos na penúltima lição, né, gente? Estamos encerrando. Deixa eu só conferir aqui se é a penúltima mesmo, para mim não errar, né? Aliás, nós estamos aqui. Penúltima lição é a lição de número 12, né? O reinado de Josias. O reinado desse rei que marca a história de Judá, a história de Israel, com um dos seus melhores reinados, né, que posso se dizer assim na história. Josias, que começou a reinar aos 8 anos. Só lembrando você que a nossa Escola Bíblica Dominical, tá, tem um apoio da nossa Igreja Assembleia de Deus Central de Cachoeira Pirim. Eu sou o professor Valtair Leme, e pastor ali. Também pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, tá o link aí, se inscreve no nosso canal e não sai sem deixar o seu like, ele é muito importante, tá? Tem muitas pessoas que vêm, assistem a aula, mas não deixa o seu, como diz meu amigo Maico de Campo, o seu joinha, né? Ele fala sempre seu joinha, seu gostei. Então curte lá, compartilha e deixa sempre o seu like nas nossas aulas. Vamos para a lição de número 12, gente. Olha, eu falei que eu ia trazer hoje a lição nova, mas eu não deu tempo de eu trazer para apresentar para vocês a próxima lição. Mas tudo bem, nós ainda temos uma aula ainda que é a próxima semana, que é a lição de número 13, que nós vamos estar também falando um pouquinho depois, que é o cativeiro de Judá. O reinado de Josias, né? Vamos lá, vamos para a nossa... para o nosso texto áureo, que é muito importante para essa lição. O texto áureo diz assim: então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão de Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias leu o livro a Safã e ele o leu. 2 Reis 22:8. A verdade prática: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações, tá? O objetivo dessa lição é destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos e o encontro de Josias com o livro da lei e o retorno da celebração da Páscoa. Trazendo para vocês aqui a leitura bíblica em classe, que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 22, né? Você pode acompanhar. Dica do professor de hoje é o seguinte: perguntar aos seus alunos o que tipo de ídolos eles ainda têm em casa. Isso aí, perguntar aos alunos que tipo de ídolos ainda tem em casa, ou identificar com seus alunos que tipo de ídolo, qual ídolo que eles ainda têm dentro de casa, que ainda de repente está trazendo uma certa idolatria para a vida deles. Identifica isso para que você tenha uma boa aula. Deixa eu ler a introdução com vocês aqui, dessa revista. A introdução diz assim: Josias foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou os pais de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. E a saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou o seu reino, a maior e mais impactante inovação espiritual vista em todas as tribos de Israel. Lembrando a você que o Josias começou a reinar com 8 anos de idade, tá? Lá, depois de Ezequias, nós estudamos na lição passada, foi o próximo rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Apesar que antes de Josias, né, esteve reinando ali Manassés, Amós, esteve ali e trouxe de volta a idolatria, que no caso vem a ser os pais de Josias, né, ali da linhagem de Josias. Josias foi o rei de Judá, que reinou aproximadamente 31 anos antes, 31 anos, né? Começou aos 8 anos e reinou 31 anos, entre o ano de 640 a.C. a 609. Na verdade, a história do rei Josias, na Bíblia, que está lá registrado no livro de 2 Reis, ela tem uma... 2 Reis e Crônica, ela tem as outras referências também nos livros proféticos de Jeremias e Sofonias, porque Jeremias, ele começou o seu reinado no mesmo tempo, se levantou como profeta no mesmo tempo do reinado de Josias. Foi naquele período ali que ele começou. Quando se falava em Josias, se faz referência às reformas promovidas. Josias vem das reformas promovidas
por ele, que for sem dúvida do seu reinado. O nome Josias significa Javé sustenta. Javé sustenta. Então vamos lá, para nós entender um pouquinho da nossa lição. Aliás, deixa eu falar um pouco mais para vocês sobre o rei Josias, que era filho de Amon, neto de Manassés, que é da mesma linhagem de Ezequiel. Ambos foram reis de Judá. Porém, esses reis aí reinaram, eles trouxeram de volta a apostasia e idolatria para dentro de Judá. Trouxeram, e no ano que Josias vai reinar, ele é obrigado a quebrar todo esse pacto e tudo isso aí dos seus ancestrais e começar uma nova geração ali. O arrependimento no final da vida de Manassés foi um dos piores reis da história do Reino do Sul. E seu filho Amon seguiu pelo mesmo caminho, né? Trazendo aí. Era normal, gente, falando para vocês aqui, que era normal que você vai ver, como eu já falei anteriormente, quando se levantava um rei, daqui a pouquinho já tinha outro fazendo o que era mal aos do Senhor. Morria um rei justo e nascia um rei impuro. A gente, né, via isso na história, que se vendia, se entregava politicamente e outras situações que vêm. O nascimento de Josias foi previsto na época de Jeroboão, né? Em 1 Reis, capítulo 13, versículo de número 2. Deixa eu só ler com vocês aqui. Vamos lá. Josias repara o templo. Ponto 1 da sua lição. Josias repara o templo. Achou o livro da lei do Senhor. Com seu desejo de realizar o reparo à casa do Senhor, Josias ordenou a Safanos que vão e outros assessores que fossem ao encontro do sacerdote. Eu quis e arrecadasse todos os possíveis recursos. A primeira intenção de Josias aqui era edificar o templo. Era trazer uma nova edificação para o templo, reparar o templo. Josias, ele foi um bom rei. Ele foi bom rei, ele foi um dos melhores reis de Judá, né? Diferente do seu pai, seu avô, de toda a sua geração. Ele tinha, quando no seu reinado, ou seja, no segundo ano do seu reinado, ou seja, quando ele tinha 16 anos, ele começou a buscar a Deus. Ele começou a buscar a Deus do seu pai Davi, de sua geração de Davi, que ele vem da mesma geração, descendente de Davi. Ele começa a buscar a Deus. E no 12º ano do seu reinado, aproximadamente 20 anos de idade, o rei Josias dá início às reformas do templo. Ele vem com 8 anos, ele começa a reinar, começa a entender o que era o seu período de reinado ali. Quando ele vai chegando aos 16 anos, ele entende da necessidade de se buscar a Deus. Então, para você que é professor de jovens e adolescentes, leva isso para sua sala, da necessidade de ainda adolescente, de ainda jovem, começar a entender a busca pelo Senhor. Josias começa a buscar o Senhor, buscar a Deus, quando ainda novo, em Crônicas, 2 Crônicas 34, vai falar que ele começa a buscar e entender a importância de se buscar a Deus. E a Bíblia diz que ensina a criança o caminho que deve andar, quando ele cresce ele não vem desviar-se dele. Josias começou a ser educado no caminho que deveria buscar. Ele vem de uma situação que já não estava se conformando, ainda criança não se conformava. E ele começa o seu reinado ali, e ele vai buscar o seu com 20 anos, quando dá 20 anos de idade, o rei Josias então começa a dar início às suas reformas. Ele passa a entender agora a necessidade de dar início às reformas, e de todo Jerusalém, Judá, alcançando inclusive o norte de Israel também, ele vai dar esse início aí. Interessante que o profeta Jeremias começou também, como eu já falei antes, começou seu ministério, junto com o profeta reinou durante o reinado de Josias. E no 13º ano do seu reinado, aproximadamente 26, por aí, do 626 a.C., mais ou menos, ele vai fazer esse reinado. No período que ele começa a buscar o seu aqui, ele precisa de recurso para reparar o templo. Porque o templo, mais uma vez, vai ser depredado, mais uma vez, vai ser tirado fora, colocado ídolos dentro do templo. É onde ele manda que os seus, que Safã, né? Safã vai buscar, o sacerdote Uquias vai buscar recurso para reparar o templo. Por esse, olha na lição de vocês aqui no ponto 2, diz assim, olha, por esse relato percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus, por quem deveria zelar, não apenas pelo livro sagrado, mas pelo cumprimento das leis divinas. Quando Josias acha o livro ali, se percebe como estava desmantelado. Esse livro aqui,
até então não há um relatório, não há um relato do que seria esse livro, mas alguns costumam dizer que poderia ser um livro de algumas coisas que estavam escritas em crônicas, que faz Josias se despertar. Ele lê esse livro, quando ele encontra esse livro, algo muda na história de Josias. O livro da lei foi encontrado. Olha só, no reinado, embora ele pudesse dizer que as reformas promovidas tiveram raiz e fixado, mas quando ele pessoalmente abandonou a idolatria e o politeísmo que dominava a religião, eu até coloquei uma observação aqui no meu caderno, da seguinte forma: como Judá naquela época, tais reformas começaram a impactar a nação. 4 anos depois, alcançou seu crime do 18º ano de seu reinado, quando o livro da lei foi encontrado. O rei, então, havia interrompido as adorações ao falso Deus Judá, destruindo todos os altares servindo paganismo. Ele o quê? Ele providenciou que o templo recebeste o reparo necessário. Por isso ele vai pedir recursos para reparar o templo. E foi durante essa época do sumo sacerdote Ilquias que encontrou o livro da lei do templo. É aí que nós encontramos essa dificuldade, porque os estudiosos dizem que esse livro aí era o livro da lei, ou melhor, a melhor hipótese é que esse livro aí seria de Deuteronômio, aliás, de Deuteronômio, que pudesse ter alguns escritos, manuscritos ou obras, né, que desse continuidade a uma parte fundamental desta obra. Porém, como diz o amigo meu, entretanto, essa obra aí, ela traz trouxe, aliás, quando ele encontrou esse livro, para ele encontrou o caminho, foi como encontrou uma bússola. O livro que Josias encontra foi como se fosse uma bússola, porque através daquele livro ali, destranchou o ministério dele. O reinado dele passa ali. Então, algo muito forte estava escrito naquele livro, que dava diretrizes a Josias e fazia o povo reconhecer o seu estado pecaminoso e levar Israel a retornar para Deus. De interessante aqui, seja como for, muito importante na sequência de Josias, que quando Josias, enquanto o livro teve a ciência do seu conteúdo, ele entendeu que o povo havia estado, que o estado do povo era terrível, que o povo estava em estado terrível, contra Deus, rebeldia contra Deus. Por isso seria o juízo divino. Só que nesse momento aqui, tão rapidamente que o Senhor, né, fosse costado, ou seja, queria ouvir o profeta, ele mandou procurar a profeta Hulda, né? Que ela profetizou a mensagem de Deus através de Hulda, confirmando que realmente Israel estava em más situações, tinha passado más situações. O que me chama a atenção aqui, nesta parte de Josias, é que Josias ele não vai culpar ninguém. Ele vai auto se examinar. O pecado ele começa a colocar por ele. Josias viu seu arrependimento, mas dos dias de Josias, o quê? Ele fez um arrependimento. Ele se arrependeu, sincero e zelo para o culto a Deus. Ele começou a se arrepender dos seus pecados, até porque eu entendo que Josias não era, como ele vinha reinado ali há 18 anos, o pecado lá de trás do povo não era para ter atingido Josias. Mas Josias sabia que na condição que ele estava de rei ali, o primeiro passo era ele reconhecer os seus pecados. Assim que acontece, assim Josias vai reinar, e nesse reinado de Josias aí, nesse momento aí, deixa eu só abaixar o som aqui para vocês entenderem melhor. Aí, vamos lá. Josias agora, houve em Judá uma renovação de aliança, a centralização de adoração toda em Jerusalém e a purificação da nação contra a eliminação de toda forma de adoração pagã. Primeiro passo agora, eliminar tudo. O rei Josias também organizou a maior celebração da Páscoa. Depois que Ezequias tinha feito, a Páscoa agora volta a ser celebrada através de Josias. Até então, porque ela havia sido interrompida novamente. Antes dele, o rei Ezequias também providenciou isso aí, a celebração da Páscoa. Porém, a reforma por Josias, ela foi mais completa e extensa. Josias procurou ser mais completa. Apesar de tudo isso aí, o profeta, até Jeremias deixa bem claro nessas reformas, que, ou seja, Jeremias também escreve sobre isso, ou seja, não houve no povo arrependimento genuíno e duradouro.
Apesar de tudo isso que Josias fez, levou o povo, se arrependeu, se vestiu de pano de saco, fez tudo aquilo ali. Dentro do povo ainda não houve tanto arrependimento. Foi por isso que o povo, não se arrependendo, depois da morte de Josias, vai tornar-se cativeiro de Babilônia. Vai tornar cativo. Aí, quando Nabucodonosor começa a reinar, vai castigar esse povo. É justamente o povo que não entendeu o significado do arrependimento. O povo, quando está caminhando com o seu líder, que o líder volta para oração e para arrependimento, mas o povo não volta, esse povo é facinho de tornar cativo do diabo, dos inimigos. Foi justamente o que aconteceu aqui. Jeremias diz que o povo, Jeremias capítulo 2 diz que o povo não entendeu. Ou seja, no pouco arrependimento genuíno e duradouro, inclusive o povo voltando rapidamente para a idolatria após sua morte. O profeta Jeremias também demonstrou apreço ali, sobre essa justiça durante esse reinado de Josias. Por quê? Josias tentou colocar para o povo arrependimento. Só que o povo deu um arrependimento falso ali, de momento, e depois da morte de Josias, eles voltam para praticar as mesmas idolatrias. Olha só que coisa interessante. Após a morte de Josias, ele volta, a forma traz para a batalha do Megido em 609 a.C. Naquela época ali, os assírios fazem o quê? Estavam em conflito. Os assírios estavam em conflito com os babilônios. E Faraó II do Egito agora vai fazer o quê? A sua estratégia para matar Josias naquele momento ali. Que estava liderando. Porém, por quê? Porque o povo, de uma forma imprudente e insensata, o povo não entendeu. E o rei Josias considerou os manobras do rei do Egito como representante. Ameaça o rei. E, consequentemente, ele fez oposição e acabou sendo morto. Aí o povo vai voltar para a idolatria. Nós estamos, de repente, você pode estar, não sei se você está entendendo aí, mas nós estamos dentro da lição, tá, gente? Estamos dentro da lição. Nós falamos aqui da maior Páscoa da monarquia. Nós já pulamos aqui dentro desse passo aqui. A maior Páscoa da monarquia aqui foi depois de Ezequias, Josias celebrou a maior Páscoa, reencontrando o povo e trazendo o povo. Nesse quesito aqui, deixa eu voltar a lição aqui com vocês. Nesse momento aqui, olha, o ponto 2 vai dizer assim, o rei rasgou suas vestes. O conteúdo do livro Safãs do escrivão leu, imediatamente o rei Josias rasgou suas vestes. Isso significa que ele entendeu que era pecador e começou a se arrepender, rasgou suas vestes, ficou fascinado diante da realidade que havia encontrado naquele livro. Eu não sei o conteúdo original daquele livro, mas eu sei que quando ele viu o livro, lágrimas começaram a descer dos seus olhos. Ele abre o livro e tem coisas escritas ali naquele livro que faz Jeremias falar assim, Josias fala assim, olha, eu sou um pecador. O povo está em pecado. A lição vai dizer que ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão de seus próprios pecados, como faz querem confirmar a vinda soberana de Deus. O rei não culpou ninguém, o rei não culpou a ninguém, simplesmente se humilhou. O que é muito fácil na nossa geração, nas pessoas, é às vezes pegar o seu pecado, o pecado que está assolando a nação, e colocar a culpa em fulano, culpa em ciclano. O que tem de gente aí trazendo o mesmo pecado de Adão, né? Aquele pecado, é culpa de fulano, é culpa de ciclano, é culpa de Beltano, e não assume os seus próprios erros. O que Josias explica nessa passagem aqui, o relator da revista explica nessa passagem, é você entender o seu pecado sem ter que acusar o pecado do seu próximo. Nós não podemos ficar tirando o pé dos outros. Você tem que reconhecer quando você é pecador. Por ordem de Josias, o ponto 3 vai dizer que por ordem de Josias, o sumo sacerdote e seu auxiliar foram consultar a profetisa. Aí para saber. Aí eles trazem o relatório, como eu já falei anteriormente. Eles trazem o relatório. Desse relatório que faz que assim Josias começa a entender a importância da renovação do pacto com o Senhor. Havia um pacto que foi quebrado pelos seus ancestrais. E agora ele precisa renovar esse pacto, renovar essa aliança e trazer de volta a consciência do povo, né? Trazendo destruição dos ídolos, trazendo reparar o templo, tirando os utensílios que haviam sido feitos por Baal.
Gente, se você parar para analisar dentro dessa lição, você vai ver que parece que as coisas voltam tudo normal. Nós saímos lá de Acã, e vamos para cá e vem andando. Ezequias tirou tudo que pertencia a Baal. Depois de Ezequias morre, parece que tudo que era destinado a Baal volta para o templo de novo. Aí o templo é fechado, a ceia é cancelado, a Páscoa é cancelada, os encontros é cancelado, o culto é cancelado, a adoração ao Deus vivo é cancelado, tudo é cancelado. Aí Deus tem que levantar outro rei, quebrar tudo. Aí de repente você fica naquela confusão, mas pastor, não já quebraram tudo que era de Judá lá atrás? Quebraram, mas o povo trouxe tudo de volta e colocou. Esse é um erro muito grande do povo, que tira as coisas hoje, que é ídolo, que é idolatria, aquilo que não provém de Deus, daqui a pouco vai lá, pega tudo e coloca no lugar de novo. E Deus vai lá e dá uma ordem, olha, tira tudo aqui. O ponto final da lição vai dizer assim, o coração de Josias fervia de amor por Deus de Abraão, tão ultrajado por seu povo. O coração de Josias fervia, o coração de Josias ardia pela presença de Deus. Se o seu coração não consegue arder pela presença de Deus, porque ainda falta em você reconhecer o seu estado pecaminoso e reconhecer a soberania e a vontade de Deus. O que precisa ser reconhecido é a soberania e a vontade de Deus e o seu estado pecaminoso. Antes que venham os maus dias. Um rei que determinou, começando por ele, que o seu estado era pecador e que precisava reconhecer e ferver pela palavra de Deus. Vamos trazer para a aplicação, pessoal. Quando você encontra a palavra de Deus, que você abre ela com amor para ler, é como se você estivesse lá no tempo de Josias abrindo aquele livro. De repente aquele livro estava escrito assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará. De repente você vai ler um livro chamado Bíblia Sagrada, que contém 66 livros da Bíblia, e você vai ler lá 31.174 versículos, e você vai dizer assim, poxa, eu encontrei um livro que me dá diretrizes para mim prosseguir. Josias encontrou o livro que era a bússola que ele precisava. E a Bíblia para nós é a bússola que nós precisamos. Na geração de hoje, o homem precisa encontrar um livro chamado Bíblia, precisa encontrar uma referência chamada Deus, precisa encontrar um autor chamado Jesus Cristo, que está centralizado na Bíblia, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele precisa encontrar esse livro, esse manual escrito, para ele ter diretriz na sua vida e reconhecer seu estado pecaminoso. Quando o Senhor chama Isaías, o Senhor diz para Isaías assim, quem há de ir por mim, Isaías? Isaías, quando ouve a voz do Senhor, ele começa a estremecer tudo e diz, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, Senhor, isso assim. Deus vai lá e resolve o problema de Isaías. Jeremias disse, não diga, Jeremias, que não sou uma criança, que és uma criança, porque desde o ventre eu te escolhi. Jeremias já era escolhido no ventre. Então, meu irmão, quando você encontra no seu caminho uma voz chamada Deus, como Paulo encontrou no caminho de Damasco, a tendência é a sua história mudar. A história de Josias muda quando ele encontra o livro sagrado, que estava abandonado, jogado no canto, no meio da poeira. Ele encontra a bússola que precisava para reinar. Quer ter uma liderança bem-sucedida? Carrega a palavra de Deus. Carrega a palavra de Deus para onde você for. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. Amém? Que Deus te abençoe, tenha uma excelente aula e não saia sem deixar o seu like e o seu comentário. Abraço, até a próxima, última lição de semana que vem. Abraço a todos.